Dr. Cristóvão está aqui conosco e nós vamos trazer a participação dele hoje falando sobre menstruação. Falar rapidamente sobre os benefícios, inclusive, teve um deputado, eu quero trazer essa pauta aqui, doutor, que está com um projeto para dar 3 dias de licença para a mulher que menstruar. E aí teve um monte de gente, foi uma repercussão muito grande nas redes sociais, muitas mulheres dizendo parabéns, né, ele entende nossa situação, e outras dizendo, olha, nunca tive problema, sempre trabalhei, entendeu? Ou dando esporro no funcionário, no patrão, ou de cara fechado não, mas sempre trabalhei. E aí a gente começa logo por aí. Eu tô até para fazer uma enquete, viu, Tio Novos? Porque, embora vai dar folga o quê? Porque o marido mesmo toma um bocado de esporro quando a mulher tá menstruada também, né? Tem isso também, né? Em casa não tem folga. Tem aquela situação de que tem que encarar, né? Que a mulher hoje... E aí o pessoal dizendo que ele queria aparecer, mas a gente não vai necessariamente entrar nessa polêmica, se merece ou não. Mas enfim, o tema de hoje, as vantagens e os benefícios de controlar ou diminuir ou parar a menstruação. Então, começando aqui, é possível suspender a menstruação? Sim, Léo, como você falou na sua inserção e na pergunta, a menstruação, né, é um processo, geralmente nas mulheres, né, que costumam ter um ciclo, né, dentro da normalidade, que vem mensalmente, né? E não é só, Léo, o fato de sangrar, né? Mas o período menstrual está muitas vezes associado a diversos sintomas, né, que são incômodos ou desconfortáveis à mulher, né? Como cólicas fortes, às vezes que impedem, né, ou dificultam desenvolver o seu trabalho de uma forma adequada, às vezes dificulta ir à escola ou ir a uma aula na faculdade, entendeu? Quando a menstruação ela é excessiva, é muito forte, né, o sangramento excessivo pode constranger a mulher, às vezes molhando suas roupas, deixando ela desconfortável. E muitas vezes também ela vem associada a sintomas psicológicos, como irritabilidade, nervosismo, né? Em algumas pacientes pode haver sintomas de rebaixamento de humor, tipo uma leve depressão, a paciente fica triste, né? Me diga se isso aqui é verdade, de que quanto mais a mulher menstrua, mais aumenta a incidência ou possibilidade de câncer de mama e ovário. Sim, é isso. Isso é uma coisa interessante. Isso é verdade, sim. Quanto mais a mulher ovula, né, mais ela, tipo assim, estressa a superfície do seu ovário e isso pode levar ao maior risco de câncer. Então essa sua pergunta, Léo, que você acabou de fazer, na verdade, era uma coisa que eu ia falar mais na frente, porque quando você fala em inibir a menstruação, né, ainda há, não é, um preconceito em algumas mulheres. Claro que esse preconceito, ele é decrescente, ou seja, vem diminuindo. Na verdade, eu gosto sempre de falar uma frase, né, que é o título de um livro do professor Silmar Coutinho. O professor Silmar Coutinho escreveu esse livro talvez há mais de 15 anos, dizendo o seguinte: menstruação, uma sangria inútil, né? Onde ele mostrava que menstruar, na verdade, não traz nenhum grande benefício à mulher, né? Porque a menstruação, ela é um processo que tem associação com todos esses sintomas que eu lhe falei aí. Além disso, né, se mostra que a menstruação em quantidades, né, maiores, ou seja, de vezes, pode realmente estar associado sim a incidência maior de câncer de útero, câncer de ovário, desculpe, e câncer de mama, né? Na verdade, Léo, a gente sempre fala isso aqui, mas é sempre bom falar. Sei. Menstruar, não é, como as mulheres menstruam atualmente, é um fenômeno da mulher moderna, né? Porque as mulheres, né, mais naturais, tipo assim, como era a história, né, das nossas avós, elas casavam cedo, começavam então a ter filhos logo cedo e tinham vários filhos. Então elas estavam, né, geralmente ou grávida ou amamentando, de forma que elas menstruavam muito pouco, né? Menstruar como a mulher menstrua hoje é um fenômeno relativamente recente, quando se começou a trabalhar mais essa questão do planejamento familiar, da independência feminina, né, da revolução, tipo assim, feminista que aconteceu nas últimas décadas, quando a mulher começou a ter um controle do seu corpo, né, vamos assim dizer,
E ela fez a opção por não ter um filho todo ano, como era característico das mulheres como nossas avós, né? Então a mulher moderna é uma mulher que investe na sua carreira, no seu trabalho, quer fazer uma faculdade, normalmente casa mais tarde, né? E elas, se você for fazer uma avaliação com as mulheres hoje, a maior parte delas querem ter um filho ou no máximo 2. Então isso quer dizer que ela passa muito tempo menstruando, né? E isso pode causar riscos, sim, à saúde feminina. Sim. Agora sim, para parar de menstruar, o que é possível? Claro, o pessoal usa muito medicamento, aí o pessoal, já antes acho que tem também um método comum, pelo menos que eu conheço, é o uso de anticoncepcional, não é isso, doutor? Sim. Período, sim. Ali, já no período que a mulher já sabe que ela vai menstruar, às vezes porque quer fazer uma viagem, alguma coisa assim e tal. E tem algum outro método que diga, outros métodos que o senhor possa citar aqui, fazendo isso aí o pessoal não vai menstruar mais, isso sem prejudicar a questão da fertilidade da mulher? Olha, Léo, na verdade, assim, existem alguns métodos que podem ser utilizados para a mulher parar de menstruar, né? Então, qual é o benefício da mulher não menstruar ou menstruar menos frequentemente? Reduzir essa sintomatologia toda que nós conversamos, né? Inclusive, como você mesmo falou na sua pergunta aí, reduzir até risco de algumas doenças como câncer de ovário e câncer de mama. Tem um bem-estar, não é? Porque a mulher que não menstrua, menstrua pouco, ela tem uma vida mais, tipo assim, tranquila, né? Sem sintomas menstruais que podem incomodar o dia a dia dela. Então existem métodos que podem ser usados. Normalmente são métodos hormonais, né? Aí vai depender do médico e de cada paciente. O profissional, né, deve avaliar cada paciente individualmente. Pode-se usar pílulas anticoncepcionais, pode-se usar injeções, pode-se usar, né, o que vem se usando muito recentemente, um DIU mais moderno, que é o DIU Mirena, que é um dispositivo que é implantado no útero da paciente de uma forma simples, no próprio consultório, como se fosse um preventivo, e ele bloqueia a menstruação da mulher por 5 anos, geralmente, entendeu? Deixando a mulher com uma segurança contraceptiva que se iguala à ligadura de trompas e deixando-a tranquila em relação à sua menstruação. Agora, assim, tem algum risco? Porque pelo que o senhor falou até agora, pelo que eu entendi, não há, assim, algo que diga necessariamente que a menstruação faça bem, que seja a saúde da mulher, né, como se dizia. Sim. Mas tem alguma coisa assim que diga, olha, parou de menstruar, tem risco para isso? A ciência diz alguma coisa nesse sentido? Olha, Léo, assim, todo profissional deve saber escolher, né, a metodologia a ser utilizada para bloquear a menstruação da paciente, né? Eu diria que se a paciente usar uma pílula de dose alta, né, se ela usar uma pílula que não seja adequada ao seu perfil, e obviamente, como eu te falei antes na própria resposta, toda paciente deve ser individualizada. Então você tem que pesar se a paciente é fumante, se ela é obesa, né? Se ela tem algum histórico familiar de trombose na sua família, não é? Se ela tem alguma doença, né, prévia, né? E pesar também o risco que esses anticoncepcionais, ou que essas pílulas, ou que esse método contraceptivo vai ter diante dessa paciente. Eu não posso aqui dizer que não há risco algum, mas eu diria que os riscos, quando bem ponderados por um profissional competente, eles podem ser minimizados. Pode, né? ser minimizados. E dar à paciente uma ótima segurança. Mas assim, tem alguma ligação, suspender menstruação e infertilidade? Olha, na verdade os estudos mostram que quando você suspende a menstruação, você até poupa, né, ou até protege a fertilidade da mulher. A mulher que menstrua muito, que menstrua todo mês, ela aumenta o risco de ter endometriose, entendeu? Que é uma doença inflamatória da pelve causada pela proliferação de células do endométrio dentro da sua pelve, ou seja, no peritônio, que é uma camada que reveste internamente. Ficar sem menstruar de uma forma segura, adequadamente bloqueada por pílula ou por medicações, não prejudicará a fertilidade da paciente, exceto em mulheres que usam o injetável trimestral, né? Existe uma injeção que é bem conhecida, que é uma injeção trimestral de 3 em 3 meses, e quando você usa esse tipo de medicamento para bloquear a menstruação da mulher, isso poderá comprometer a sua fertilidade após ela parar de usar esse remédio, entendeu? Então o médico deve também conversar com a paciente. Qual o objetivo dela? Ela quer engravidar daqui 2 anos? Você está entendendo? Ela quer bloquear a menstruação porque não quer engravidar mais nunca na sua vida. Então cada caso é um caso. Sim. Mas se for utilizado as injeções de 3 meses, né,
que não vou citar aqui as marcas por questões éticas, isso poderá ter sim, quando a paciente parar, uma dificuldade de gerar uma gravidez. Mas existem outros métodos onde, assim que a mulher parar de usá-lo, a sua fertilidade retornará imediatamente. Esses métodos, né? Tem algum que é mais caro, outro é mais simples, né? Tem aí o oral, né? A injeção também, o pessoal fala muito, que seria de 3 em 3 meses. Sim. Tem tem esse anel vaginal. O anel vaginal é uma opção também, embora não muito usado, entendeu, Léo? Assim, é uma opção, mas assim, por exemplo, o anel tem que ser colocado e ser retirado a cada mês, entendeu? Então, vai ter que obrigatoriamente já. O anel é como o próprio nome diz, um anel, né? Talvez um pouco maior do que uma moeda de R$1, talvez o dobro, né, de uma moeda de R$1 mais ou menos, onde a mulher tem que todo mês, numa determinada data, tirar um anel que está dentro da sua região vaginal e introduzir outro, né? E ele vai liberando ali o hormônio. E aí ela impede a menstruação. Exatamente. E esse anel é de que material? É um anel, na verdade, de tipo um silicone, onde dentro dele tem um hormônio. Só que na prática, entendeu, Léo, assim, algumas mulheres não se adaptam. Na prática, né? isso não é prático. Na prática, exatamente, isso não é prático. É uma coisa que existe, mas que é pouco utilizada. Se você for fazer uma enquete aqui, quantas mulheres, minhas pacientes, usam anéis? Talvez 2, 3, entendeu? Então, assim, é muito pouco comum. Aquele risco de passar do prazo, de esquecer. Né? Às vezes a paciente não consegue, né, introduzir o dedo na região vaginal com facilidade para retirar o anel de lá, coloca outro, acha que não está no lugar certo. Então, na prática, como você bem falou, não é uma coisa prática e, portanto, não foi um método que teve uma expansão grande no mercado. Certo. Esse endoceptivo é o quê? Endoceptivo é um nome dado, na verdade, ao DIU, né? Que é o que eu acabei de falar, o DIU Mirena, né? Certo. Endo é que está dentro, né? É um contraceptivo que está dentro da mulher, né? Ele é introduzido no útero, desculpe, como eu falei, de uma forma normalmente simples, em consultório. Quando a paciente toma um analgésico, ela entra, coloca e vai para casa na mesma hora, pode trabalhar no mesmo dia, inclusive. É um método que vem crescendo muito pelos baixos efeitos colaterais que ele pode oferecer, já que as doses hormonais são menores, né? Pela segurança dele, que se iguala a uma ligadura de trompa, e pela comodidade que a paciente coloca esse DIU, que é o DIU Mirena ou o endoceptivo hoje, e ela está segura do ponto de vista contraceptivo por 5 anos, com um sangramento menstrual ausente ou muito pequeno. Não se pode garantir que todas vão ficar sem menstruar, mas a grande maioria vai ficar sem menstruar. Uma pergunta muito interessante mandaram aqui. A probabilidade de engravidar durante a suspensão da menstruação é a mesma que ocorre quando o uso intervalo de contraceptivos? Entendeu a pergunta? Eu não entendi muito. Ela quer saber o seguinte, que se a possibilidade de engravidar durante esse período aí que suspendeu a menstruação, se é a mesma possibilidade de quando a pessoa tem aquele intervalo de contraceptivo. A pessoa está usando... Na verdade, essa possibilidade, eu tô entendendo, no intervalo das pílulas, risco, né? No intervalo das pílulas a pessoa deu azar e... É muito pequeno. Na verdade, o que se mostra é que esses métodos contraceptivos falham quando a mulher esquece. Então a pílula, na maior parte das vezes que a mulher engravida usando pílula, não é a pílula que falhou. É ela que às vezes esqueceu, tomou em horários às vezes fora do padrão, entendeu? Mas essa possibilidade dela engravidar quando ela faz contracepção contínua é menor ainda, porque a ovulação fica inibida constantemente, entendeu? Então a paciente pode ficar tranquila. Agora, uma coisa que a gente não falou, Léo, é que é o intermediário. Às vezes a mulher, ela não quer menstruar todo mês, mas ela também não quer ficar sem menstruar 2, 3, 4 anos. Certo. Então você pode fazer uma coisa chamada de ciclo estendido. O que é ciclo estendido? É você emendar uma caixa de pílula na outra, e a paciente, por exemplo, ela pode menstruar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, tá entendendo? Ou seja, uma mulher que menstruaria 12 vezes no ano pode menstruar 3, 4 vezes no ano, de uma forma mais fraca, entendeu? Com um controle hormonal adequado. Isso chama de ciclo estendido. É uma opção intermediária para aquela mulher que não quer ficar menstruando todo mês com sintomas inconvenientes e desagradáveis, mas também ela não quer inibir de forma mais demorada, né? De forma mais de um longo prazo a menstruação. Então ela pode fazer o ciclo estendido, que é uma inibição periódica, né? Agora, para quem não quer mais ter filho, a pessoa, não quero ter mais filho, já tenho 2, não sei, e também não quero mais menstruar. Qual é o mais indicado?
Olha, se a paciente não quer mais ter filho, ela não quer menstruar, a melhor opção seria realmente o endosseprativo, que é o Dilmirena hoje em dia. Ou existe também implante, só que, como você mesmo, na prática isso não é tão prático. Esses implantes não são colocados aqui na cidade, eles são métodos caros, né? Colocados lá em Salvador, geralmente em grupos ligados à clínica de Dr. Silmar Coutinho, mas o custo é alto. Se a paciente não quer ter filhos e ela não quer menstruar, se ela quer aliar essas duas coisas, a melhor opção hoje seria um Dilmirena. Então o Dilmirena a pessoa não engravida? E tem uma menstruação bloqueada por 5 anos, geralmente. Por 5 anos, olha aí. No caso da ligadura, ela não vai engravidar, mas ela vai continuar menstruando, e em alguns casos a menstruação de quem é ligada pode ser até forte. Doutor, o nosso agradecimento. Certo. O nosso agradecimento a essas dicas importantes, né? E o pessoal pode... Ô Léo, eu só queria fazer uma inserção aqui, até uma informação de utilidade assim para as mulheres, né? Como o espaço aqui é saúde da mulher, eu queria só deixar aqui destacado que o Hospital e Clínica Santo Antônio, ele está trazendo a partir desse mês de abril, né? De Salvador, uma médica coloproctologista, né? A coloproctologista, só para explicar, Léo, o que é que ela cuida, né? Ela trata as pacientes que têm hemorroida, fístula anal, fissura anal, aborda as questões de câncer de intestino, câncer de reto e ânus, diverticulite, doenças sexualmente transmissíveis que podem envolver a região anal, a prisão de ventre, incontinência fecal e dor anal. Então a gente está trazendo uma mulher, né, Léo, pensando sobretudo, né, em favorecer esse público feminino que tem essas doenças ou alguma queixa relacionada à região do ânus, hemorroida, sangramento, porque às vezes é menos constrangedor para uma mulher e a uma médica mulher. Então, pensando nisso, como nós temos um foco, né, o Hospital e Clínica Santo Antônio tem um foco em saúde feminina e saúde da mulher, nós estamos trazendo essa profissional que talvez seja a única profissional mulher aqui na cidade a atender nessa especialidade. É uma profissional de Salvador, bem formada, bem conceituada, é a doutora Maiara, e estará atendendo a partir desse mês de abril no Hospital e Clínica Santo Antônio. Então, né, as mulheres que porventura tenham sintomas relacionados a esses problemas que nós falamos, às vezes dor na região anal, coceira, suspeita de hemorroida, sangramento, alguma coisa, podem marcar e serão atendidas, né, de uma forma talvez mais personalizada por uma mulher. Não que ser atendido por um homem não é interessante, mas às vezes a gente sabe, né, que a mulher tem muita gente que tem essa prioridade. Tem gente que não tem problema nenhum, mas tem gente exatamente. que tem que ser respeitado. A gente já tem um excelente coloproctologista lá na empresa, que é o Dr. Marcos, né, pessoa conceituada, de bom trabalho, já destacado. Mas tem essa opção também agora de uma mulher. Nós estamos trazendo essa segunda opção, que é a doutora Maiara, para fazer esse atendimento. Doutor, mais uma vez o nosso agradecimento, né? E vamos trazer a doutora Maiara aqui no programa em breve. Então, ok, Léo, um abraço.